Amém, irmãos? Amém? Estou sentindo os irmãos meio amém, assim, meio distantes. Eu queria pedir aos irmãos algo. Vamos ver se os irmãos estão preparados para aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Eu queria te desafiar. Nós vamos falar hoje sobre mudança de estado. Nosso Deus é um Deus que muda o nosso estado. Amém? Deus é um Deus que muda o nosso estado. A forma que você está vivendo hoje não diz quem você é em Deus. Preste bem atenção. A luta, a adversidade, as provações, a tristeza, a mágoa, os questionamentos que você está vivendo, isso não diz quem você é em Deus. E muitas das vezes nós nos deixamos nos levar por isso. Nós acreditamos que nós somos aquilo que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo um tempo de tristeza, de mágoa, nós acreditamos que nós somos aquilo. E Deus nessa noite, Ele tem uma palavra para mim e para você. Você não é aquilo que você está vivendo. Você é aquilo que Deus tem para você viver. Amém, irmãos? Jesus Cristo está aqui conosco. É motivo de sobra para a gente se alegrar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu vou falar com vocês assim. O que Deus colocar no meu coração, o que nós vamos fazer, irmãos? Vocês vêm comigo? Glória a Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Dá um sorriso santo para ela em nome de Jesus. Abençoa ela. Fala assim, Deus está aqui conosco. Hoje é domingo, é dia de se alegrar no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Ele é Senhor na sua vida. Você tem motivo de sobra para glorificar ao Senhor. Amém? Então vamos arredar mais para frente um pouquinho para a gente ficar mais perto, porque vocês estão muito longe de mim, ou eu vou descer. Vocês escolhem. Vem aqui um pouquinho para frente, irmãos, vocês estão muito distantes de mim. Vamos ficar aqui mais perto da fogueira, aqui para nós esquentar, ó. Ô glória, é isso. Deus, quando Ele vai mudar o nosso estado, é necessário que nós venhamos sair do nosso normal. Nós precisamos nos movimentar, nos mover, tirar os pés do chão e deixar de fazer aquilo que é normal. Amém? Glória a Jesus. Os irmãos estão entendendo. Isso é bom. A mudança, ela só ocorre na nossa vida quando a gente muda, sai de lugar, a gente decide. Eu não quero mais ficar nesse estado. Eu preciso mudar esse estado. Se eu perguntar quem está feliz aqui, todo mundo vai falar, eu estou feliz. Por quê? Porque você tem coisas que te dão motivo para ser feliz. E a felicidade não são as coisas que nós temos. A felicidade que nós temos é Cristo na nossa vida. Não há nada mais importante para mim e para você do que ter Cristo na nossa vida. E Deus nessa noite, Ele quer mudar o nosso estado. Ele quer fazer com que nós venhamos entender que nós não podemos nos mover por aquilo que nós temos, mas nós temos que nos mover por aquilo que nós recebemos do Senhor. Está entendendo? Mais importante do que aquilo que você conquistou na terra, é aquilo que o Senhor te entregou dos céus. E nós não somos aqui, nós estamos aqui de passagem, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida e na sua vida. Deus não chamou você para ficar sentado no banco olhando para o pregador. Deus tem algo a fazer na sua vida, através de você, na sua família. Sabe quem que Deus escolheu? A pessoa que está do seu lado aí, ó. Deus escolheu você. E às vezes a gente fica esperando que Deus mande alguém lá na nossa casa. Ah, Deus vai levar o profeta lá, Deus vai levar o pastor na minha casa, ele vai dar 3 rodadas, vai falar em mistério e a coisa vai mudar. E Deus não vai fazer isso, porque Deus chamou você. Deus levantou você com todas as suas falhas. Quando você falhou, Deus já sabia que você ia falhar. Quando você tropeçou, Ele já sabia que você ia tropeçar. O seu tropeço, a sua falha é novidade para você, para Deus não. Tudo que você está vivendo hoje é novidade para você, para Deus não. E muitas das vezes a gente acha que para Deus é novidade. Não, irmãos. As coisas lá no céu, elas já estão resolvidas. Deus, quando você tem um problema, Deus não fica andando de um lado para o outro assim, como que eu vou fazer para resolver o problema do Rodrigo e da Rinara? Deus não faz isso não, irmãos. Já está resolvido nos céus.
Isso que acontece aqui na terra. Gente que fica preocupado, como que Deus vai fazer? No céu não, no céu a palavra já foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se foi liberado, nós tomamos posse e vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Não dá mais para a gente viver daquilo que as pessoas falam. Eu preciso ter a minha experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus não abre mão de Deus por nada. Tem muitas pessoas abrindo mão de Deus porque não tem experiência com Ele. Porque todas as pessoas sabem que ter experiência com Deus exige renúncia. Nós precisamos renunciar a uma vida normal para viver uma vida espiritual. E é o que Deus ele vai chamar, vai falar nesse texto aqui. Ezequiel 37. Se você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra. Eu acredito que nós vamos até 00:15. Oh, glória! Eu não ouvi um amém dos irmãos lá atrás, até 00:15. Oh, glória, Jesus. Olha o que vocês estão falando, hein? Vocês não podem mentir não, vocês é crente. Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1. Nós vamos ser bem rápido, irmãos. Nós acabamos de sair de um culto agora. E viemos correndo para cá, para participar com os irmãos. Nos foi feito o convite para estarmos aqui. Nós fazemos parte do Ministério Orvalho Church, ali no Alto Esplanada. Somos um dos pastores ali daquele lugar. Lugar que o Senhor nos plantou. E o Senhor tem nos honrado ali. Eu estou vendo aqui alguns amigos que o Senhor nos deu de presente. Marcelo. Cadê você, Marcelo? Não estou te vendo aqui, meu filho. Marcelo é um amigo nosso de quando nós éramos do mundo. Caminhava fazendo as coisas que não agradavam ao Senhor. Festas, viajando. Marcelo, era assim a nossa vida. Festa para lá, festa para cá, bebendo, saía daqui para Belo Horizonte de carro. Era só Deus para guardar. A gente ia voando e voltava voando. E o Senhor nos guardando, porque Ele tinha um projeto nas nossas vidas. Da mesma maneira que o Senhor fez na minha vida, na vida do Marcelo, assim o Senhor fez na sua vida. Se cada um aqui for contar a sua história, é assustador esse rostinho bonito que está aí do seu lado. Você fala assim, meu Deus, você passou por isso sim. Mas o Senhor nos resgatou. Isso é bom. Então toda vez que eu vejo pessoas que um dia a gente conheceu fora da presença do Senhor, vejo eles na presença do Senhor, eu fico feliz. Vejo que meu irmão Rodrigo, com a sua esposa Rainara. Rainara, eu conheço a Rainara, não vou falar quantos anos não, senão acaba entregando, né, irmã? Jesus. Então, Deus ele faz essas coisas na nossa vida. Deus ele transforma a nossa vida. Deus ele muda o nosso estado. Mas quando nós decidimos a caminhar com Ele, Deus ele não vai fazer aquilo que você não quer. Entenda isso. Deus ele tem poder para fazer qualquer coisa na minha vida e na sua vida. Mas Deus ele só vai fazer aquilo que você entende que é necessário Ele fazer na sua vida. Por isso que Jesus, quando Ele ia curar alguém, Jesus falava assim, o que queres que eu te faça? Porque Jesus queria ouvir da pessoa, a pessoa sabia qual era a sua maior necessidade. Você sabe qual é a sua maior necessidade. As pessoas podem ver você com uma ferida externa, mas Deus sabe qual é a maior ferida que te fere. Qual é a maior ferida que está te incomodando? Não é essa que as pessoas estão vendo. Muitas das vezes nós estamos com uma ferida do lado de fora e as pessoas estão vendo uma ferida externa. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe qual é a ferida que Ele precisa curar nas nossas vidas. Toda vez que Jesus ia curar alguém, antes dele liberar aquela pessoa, Ele curava a alma. Porque Jesus sabia que se Ele curasse a ferida primeiro, da carne externa, ou fizesse a pessoa andar, fizesse a pessoa enxergar, e a pessoa não tivesse com a alma dela curada, não ia adiantar nada. Não haveria prazer em você ter um bom carro. Qual é o prazer de você ter um bom carro, uma boa casa, com piscina, com uma chácara, seja o que for, com tudo. E aí você senta na mesa para poder se alimentar, você não tem prazer. Por quê? Porque a alma está doente. Então nós precisamos fazer uma reflexão. Qual é o estado que nós estamos hoje? Quando eu falo estado, eu não estou falando daquilo que você tem. Eu estou falando daquilo que você está vivendo com Deus. Como eu estou com Deus hoje? Espiritualmente, qual é o nível meu de espiritualidade com Deus? De 0 a 100. O que eu estou vivendo? O que eu posso falar? 30%, 70%, 5%. Você conhece a sua vida espiritual. E nessa noite o Senhor trouxe essa palavra para mim e para você. Por quê? Porque Ele deseja mudar o nosso estado. Não dá mais para a gente falar, nós somos cristãos, somos servos de Deus. A gente entra no culto como esse, sai triste.
Sai daqui, só Deus sabe com o coração como, só Deus sabe como nós entramos aqui nessa noite. Quantos entraram aqui questionando a Deus, Senhor, mais um final de semana se foi e as coisas não se resolveram em casa. Senhor, mais um final de semana vai embora, Senhor. E eu não recebi aquele telefonema daquela vitória que eu estou pedindo ao Senhor há muito tempo. Senhor, o meu filho não está na tua presença. Senhor, a minha filha não está na tua presença. Senhor, o meu esposo falou que vai embora. A minha esposa está planejando sair. Mas eu tenho tudo. Mas qual é o meu estado em Cristo Jesus? Qual é o meu nível de espiritualidade? Como eu estou vivendo a minha vida com Deus? Não dá, chega um momento que não dá mais para a gente caminhar do nosso jeito, irmãos. A gente vai tentando um jeitinho brasileiro, a gente vai tentando se enganar. Mas chega uma hora que a gente precisa mudar de estado. Precisa de sair do estado de mais ou menos para viver o sobrenatural com Deus. E nessa noite a palavra que o Senhor tem para mim e para você é essa: é tempo de viver o sobrenatural de Deus. Quando eu falo sobrenatural, irmão, preste atenção, não estou falando de falar língua estranha, virar cambalhota, nada disso. Estou falando de vida com Deus. Você ter paz em Deus, você saber quem você é em Deus. Você saber onde você está localizado naquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se você não sabe onde você está, você não sabe nem para onde você vai. Já percebeu isso? Quando a pessoa não sabe onde ela está, ela não tem destino. Você vai para onde? Eu não sei. Porque ela não sabe onde ela está. A pessoa que sabe onde está, ela já tem um destino. Você fala com ela, você vai para onde? Eu vou para Belo Horizonte. Que dia? Dia tal, no horário tal, porque ele está convicto. Ele sabe onde ele está. Quem sabe onde está localizado, sabe qual é o seu destino. Quem sabe o nível de espiritualidade que ele tem com Deus, ele sabe qual é o seu destino. Ele não tem medo. Quando as pessoas falam que Jesus está voltando, ele não tem medo. Por quê? Porque ele sabe qual é o seu destino. Quem tem medo de falar na vida de Jesus? Quem não sabe onde está. Quem sabe onde está, sabe para onde vai. E esse texto ele vai nos obrigar a fazer uma reflexão. Eu vou ser bem rápido na leitura aqui, vou até pular alguns versículos, depois vamos finalizar. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Qual era o estado dos ossos, irmãos? Esse era o estado dos ossos, sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, a cada osso o seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Não havia neles a presença de Deus. Quando não há a presença de Deus em nós, nós não passamos de ossos secos. Nós podemos ter tudo, mas se não há a presença de Deus em nós, nós não passamos de ossos secos. De que vale um osso seco, irmãos? Quem aqui já comprou osso seco para fazer alguma coisa? Ninguém. Porque osso seco não serve para nada. Nós, sem a presença de Deus, nós não temos serventia nenhuma. Estão entendendo? Nós, sem a presença de Deus em nós, sem o Espírito de Deus em nós, nós não temos serventia para nada. Você pode ter uma vida financeira maravilhosa, pode ter empresa maravilhosa, pode ter tudo que você quiser, tudo que você sonhou, tudo que você conquistou, mas sem a presença de Deus, nós não passamos de nada.
Não há felicidade fora da presença de Deus. Não há alegria fora da presença de Deus. Eu me recordo quando meu filho mais velho tinha 15 anos, e começou aquela fase de participar das festas, né? Os debis, chamados debis. E ele falava, pai, hoje eu tenho um debi de não sei quem. E é misericórdia. Num mês era quase que 30 festas. Quase todo dia tinha um debi, misericórdia. Era um negócio assustador. E eu falava com a minha esposa, o que a gente vai fazer? A gente não pode proibir. Porque a gente já ensinou para eles o caminho. O que a gente precisa agora é orar. E eu falava assim, vai meu filho, vai com Deus. E ele saía, irmãos, para ir. Quando ele saiu, eu entrava no meu quarto, dobrava o meu joelho, falava com Deus assim, Senhor, eu não criei filho para viver fora da tua presença. O Senhor não vai dar ele um minuto de paz lá naquele lugar. Essa era a minha oração, irmãos, da minha esposa e a minha. Falava, Senhor, não deixa ele ter felicidade lá, porque não há felicidade fora do Senhor. Não deixa ele ter paz, porque não há paz fora do Senhor. E eu começava a orar, eu e minha esposa, ele saía às 9h40, 10 horas, quando chegava 11 horas, irmão, ele voltava. Eu falei, o que foi, meu filho? A festa acabou? Não, pai, não sei, negócio ruim lá. A nossa oração tem poder. Você não precisa ficar gritando, discutindo com o seu filho, tentando confrontar ele, mostrar para ele que você é autoridade. Não, a sua autoridade está no seu joelho. Ele voltava e chegou um tempo que aconteceu o quê, irmãos? Ele não ia mais. Ele pegava os convites, só jogava em cima da mesa assim, eu não falava mais nada. Minha esposa falou assim, ele não vai mais de festa, mas não. Eu falei, não, porque Jesus tomou conta do negócio. É assim que funciona. As nossas experiências com Deus, elas vão gerar uma mudança, ela vai mudar o estado da nossa casa, ela vai mudar o estado dos nossos filhos. Não é grito, não é pulo, não é discussão, mas é oração, é nos render aos pés do Senhor, é obedecer à voz de Deus. Quando nós começamos a ler esse texto aqui, é interessante, que quando a gente começa a ler esse texto, o Senhor estava trazendo uma palavra para Ezequiel, porque o estado do povo, no verso 11, os irmãos acompanham aí, no verso 11 diz assim na parte B, ó, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos acabados. Essa é a palavra que saiu da boca do povo. Essa é a forma como eles se viam, derrotados, destruídos, sem esperança, não tinha mais recurso. A vida deles estava entregue, ninguém mais tinha força para fazer mais nada, para mudar aquele estado. Então aparece agora a interferência de quem? Deus. O Deus restaurador, o Deus que resgata, o Deus que me resgatou, o Deus que resgatou você, o Deus que me transformou, o Deus que transforma você. Ele aparece para interferir nos planos do inimigo. Quando o inimigo quer acabar comigo, quer acabar com você, quer trazer para você e para mim um senso de nós não vai dar certo, nós somos esquecidos pelo Senhor, nós acabamos. Deus, ele traz o profeta Ezequiel para liberar uma palavra sobre o profeta Ezequiel. Que palavra é essa, pastor? A palavra era que o Senhor estava no controle de todas as coisas para restaurar, para resgatar, para nos fazer nova criatura. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos resgatou. Quando eu comecei a ler esse texto aqui, eu achei interessante, porque o Senhor estava revelando o estado do povo. Era o povo de quem? O povo de Deus. Quantas vezes nós entramos num culto como esse, num domingo à noite? Eu falo com os irmãos porque eu vivi isso muitos anos da minha vida. Chegava na sexta-feira, eu começava a questionar Deus, porque Deus não resolveu a minha vida naquela semana. Eu falava, puxa vida, Senhor, mais uma semana se foi, e a porta continua fechada. E o Senhor só falava comigo assim, eu sou o sustentador da sua vida, eu sou o sustentador da sua casa, então descansa, porque eu estou cuidando. E o Senhor falava comigo, se está te faltando alguma coisa? Eu falava assim, não, então cala-te e vai fazer aquilo que eu mandei você fazer. Então a gente precisa ter as nossas experiências com Deus. Nós precisamos buscar uma vida espiritual com Deus. Nós precisamos mudar o nosso estado espiritual, irmãos. Nós não podemos aceitar a nossa vida da maneira que está. Você sabe como a sua vida está, eu não sei. Eu estou trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. O primeiro a receber essa palavra sou eu. Por quê? Porque eu preciso ser renovado por Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias, todo segundo eu preciso que Deus me renove.
Todo segundo eu preciso, Deus me encha da presença dEle, porque sem a presença dEle eu não sou nada. Já dizia Moisés: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio deste lugar. Moisés sabia que a presença de Deus vivo, era que ia garantir a sua vitória. Não é diferente na minha vida e na sua vida. A presença de Deus em mim, a presença de Deus em você, a presença de Deus na sua casa, é que vai mudar o nosso estado. Não é sobre, eu gosto sempre de alertar as pessoas sobre isso, não é sobre falar em língua estranha, virar cambalhota, charama, não é sobre isso. É sobre você ter experiência pessoal com Deus, saber quem Ele é. Você saber das ações de Deus, até no seu silêncio. Deus se calou, o que está acontecendo? Tem pessoas que quando Deus se cala, entram em desespero. Eu preciso ver Deus, né? A gente acostumou com isso, eu preciso ver Deus. Eu preciso ver um agir de Deus. E nós não precisamos ver Deus, nós precisamos crer que Ele está conosco. Nós precisamos conhecer a voz de Deus. Mais importante que você querer vê-lo, é você conhecer a voz dEle. Por quê? Porque quando Ele falar, você não tem dúvida que foi Ele que falou. E se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Lembra dos discípulos ali dentro do barco? A tempestade veio, um desespero. E alguém fala: é um fantasma. Não era um fantasma, era Jesus chegando. E Jesus agora ele começa a caminhar para o lado deles. E Pedro fala assim: Senhor, se é Tu mesmo, meu Deus, se é Tu mesmo, meu Senhor, meu Cristo, me chame que eu vá até aí. Preste atenção nisso. A importância de você conhecer a voz de Jesus. No meio da adversidade, no meio da tempestade, você precisa conhecer a voz dEle. Se você quiser ver Ele, você vai sofrer. Porque haverá momentos que Ele não vai aparecer para você ver, você vai ter que acreditar e confiar na palavra dEle e conhecer a voz dEle. Pedro fala assim: se é Tu mesmo, faça com que eu vá até aí. E Jesus fala com Pedro: Pedro, vem. Pedro não vai sair do barco, irmãos, porque ele estava vendo Jesus, que eles estavam vendo um fantasma. Havia uma tempestade, ninguém estava conseguindo ver nada. Pedro vai sair, Rodrigo, porque ele conhece a voz de Jesus. Ele fala: essa voz que está me chamando é a mesma voz que mandou eu entrar no barco lá do outro lado, e falou que nós iríamos atravessar. Se essa voz é a voz do meu Cristo, eu conheço, então eu vou sair. Imagine só, irmãos, quanta fé. A Bíblia diz que aquele homem não tinha fé. Imagina só, dentro do barco, aquela confusão, um aperto, o homem sai. Se dentro do barco o negócio estava estreito, varão, imagina você sair aqui sem pisar. Fé, irmãos. Mas ele não sai porque ele viu Jesus. Ele saiu porque ele conhecia a voz de Jesus. Há momentos na nossa vida que você vai querer ver Jesus. Você vai até querer ver um sinal dele. Não vai ter sinal. Você vai ter a voz dele. E se você conhecer a voz dele, você vai aonde ele mandar você ir. E você vai ter vitória. Ele vai liberar uma palavra sobre a sua vida. E vai se cumprir aquilo que Ele prometeu. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu estou vivendo isso, eu vivo isso. Sexta-feira nós somos ali na faculdade. Nosso filho foi fazer o juramento. Alguns anos atrás o Senhor fez uma promessa. Que nosso filho iria ser um médico com a Bíblia na mão. Sexta-feira nós fomos ali fazer o juramento. Ele formou. Deus liberou uma palavra. A voz de Deus entrou dentro da minha casa. Nós recebemos, tomamos posse daquela palavra. E o Senhor cumpriu. Esse é o nosso Deus que muda o nosso estado. O estado daquele povo era crítico. Era comparado a um vale de ossos secos. Quando Ezequiel chega com Deus naquele vale, o texto diz que o Senhor mostra a Ezequiel, o que você está vendo? Eles estão vendo ossos sequíssimos. Qual é o estado desses ossos? Sequíssimos, Senhor. Irmãos, ossos secos, eu estava pesquisando, os nossos ossos, para secarem, eles gastam meses até anos. Ou seja, aquele problema que estava ali, não era problema de um dia, era problema de anos. O Senhor estava querendo resolver um problema na vida do povo dele, que estava agarrado junto com aquele povo há anos.
Aquele povo estava sofrendo há anos. E Deus, Senhor, está chegando com Ezequiel e fala: Ezequiel, eu quero mudar o estado do meu povo. Eu não quero que o meu povo sofra mais. Eu quero mudar essa situação. Mas, Senhor, como que vai acontecer isso? Por que Deus pega Ezequiel, irmãos? O texto diz assim, ó: e o Senhor me levou em... O Senhor me levou em espírito. Por que o Senhor levou ele em espírito? Porque Deus queria dar a ele uma experiência sobrenatural. Por quê? Porque Deus deu a ele uma experiência sobrenatural. Quem ia poder falar com o povo acerca daquela experiência? Ezequiel. Se Ezequiel chegasse lá no seu estado carnal, quem ia acreditar nele? Ezequiel precisava revelar ao povo aquilo que o Senhor revelou a ele. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: tem coisas que Deus só vai te revelar quando você estiver disposto a andar em espírito. Tem coisas que você não está entendendo na sua vida, porque você ainda não entendeu, que só vai ser revelado quando você estiver em espírito. Carnal só entende as coisas carnais. Espiritual entende as coisas do espírito. E Deus nessa noite está nos desafiando ao quê? A buscar uma vida sobrenatural com Ele. E isso exige renúncia. Nós temos que deixar de ter uma vida normal e começar a entender: eu preciso viver uma vida sobrenatural. Porque uma vida sobrenatural vai fazer você crer naquilo que ninguém crê. Vai fazer você ver aquilo que ninguém vê. Onde as pessoas estão vendo morte, olha a visão que esse povo tinha deles mesmo. A visão que eles tinham deles mesmo era o quê? Fim. Acabou. Nós estamos acabados, nós estamos derrotados. E o nosso primeiro inimigo, o seu primeiro inimigo é você. Quando você não acredita mais em você. Quando você acredita que não vai dar certo. Comigo não tem jeito, acontece com todo mundo é abençoado, a vida de todo mundo muda. Quando você não acredita em você, você é o seu primeiro inimigo. Se você não consegue vencer o seu primeiro inimigo, que é você, como é que você vai vencer a multidão lá fora? Lembra de Zaqueu? Quando falaram que Jesus ia passar? Jesus vai passar aí, ó. Zaqueu, o texto diz que Zaqueu, ele era de pequena estatura. E o problema, ele tinha dois problemas. O primeiro problema dele, que ele era de pequena estatura. O segundo, a multidão. Zaqueu olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: quem precisa mudar a minha história sou eu. Se eu ficar aqui na minha casa esperando Jesus passar, eu não vou ver ele. Eu vou correr até onde Jesus está. Como assim, Zaqueu? Você vai enfrentar a multidão? Vou. Se ele ficasse na casa dele, ele ia perder para o inimigo dele. O primeiro inimigo dele era ele mesmo. Ele fala assim: eu não vou porque eu tenho uma pequena estatura. Ele fala assim: não, eu vou porque eu quero ver Jesus. Zaqueu sai de casa decidido, convicto: eu preciso ver Jesus. Quem precisa ver Jesus, irmãos, vai fazer coisas anormais. Enquanto a gente quiser ver Jesus fazendo o que é normal, você não vai conseguir ver. A Bíblia diz que Zaqueu sai correndo da sua casa, sobe numa árvore, numa figueira brava e se esconde. E o homem que saiu de casa para ver Jesus, ele saiu do seu normal, ele saiu do seu conforto, ele saiu da sua bolha. Ele queria ver Jesus, ele precisava fazer coisas diferentes. Quem quer ver Jesus, quem quer viver coisas extraordinárias, quem quer viver sobrenatural, quem quer viver coisas diferentes com Cristo, precisa fazer coisas extraordinárias, precisa fazer coisas diferentes, coisas que a gente nunca fez. Jesus, eu tenho dificuldade de levantar às 3 horas da manhã para orar, então ora à meia-noite, crente. Acabei com sua desculpa agora. Às 3 está demais, está frio, então ora à meia-noite. Irmão, eu tinha um problema, eu levantava às 3 horas da manhã para orar, eu não conseguia voltar para dormir. E no outro dia tinha que trabalhar. O Senhor falou comigo: então ora à meia-noite. Ele me pegou, irmãos. Aí eu comecei a orar à meia-noite. Quando eu comecei a orar à meia-noite, eu comecei a ver coisas que Deus queria me revelar. Eu comecei a viver o sobrenatural de Deus. Nós não vamos conseguir viver o sobrenatural de Deus, irmãos, como uma vida normal. Isso é desafio. É desafiar você a viver coisas novas. Se você não tem costume de ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Se não tem costume de orar de madrugada, ora de madrugada, mas faça alguma coisa para você mudar o seu estado. Nós não podemos ficar olhando e falar: nossa, a irmã fulana é uma bênção, ela estava ali adorando o Senhor, que glória. Deus quer fazer na sua vida também. Porque às vezes as pessoas acham o fato de a gente estar aqui em cima, isso foi da noite para o dia, foi assim um estalo de dedo. Não foi, irmãos. São tempos de oração, de busca, de renúncia. Rejeitando ofertas desse mundo mal aí fora.
para viver uma vida com Deus. É fácil? Não, não existe nada fácil no mundo evangélico, no mundo cristão. Tudo é com luta, é preço, é renúncia. Você tem que abrir mão de amizades, festas, convites que nos levam a lugar nenhum. É sempre a mesma coisa, você lá festeja, volta para casa triste. Aí no outro dia você vem para a igreja, você vem com, parece que você está carregando um peso nas costas. Por quê? Porque nós vamos buscar aquilo que Deus não tem para nós. Aquilo que Deus já rejeitou, nós vamos lá buscar. Nós fizemos igual Acã. O Senhor falou, entra naquela cidade, mas não toca nem nada. Acã vai lá e pega, esconde o produto e leva para dentro da sua casa. Nós fazemos isso. Vamos lá buscar recurso, refúgio no Egito. E lá não tem nada para nós a não ser morte e dor e sofrimento. Quem está falando com você é uma pessoa que veio do mundo. Passou noites no mundo, madrugadas, bebendo, farra. Enquanto isso, a minha mãe de joelhos dobrados. Por quê? Porque eu tinha uma promessa. O Senhor falou com ela aos 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos de idade que o Senhor faria de mim um pastor, que ia pregar a palavra dele, que ele ia abençoar a minha vida, ia abençoar a minha casa. E o Senhor tem feito tudo isso. O Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu filhos, o Senhor tem me honrado. O Senhor já me levou para fora do país sem eu ter R$1 para ir. O Senhor me levou, eu fiquei lá, era para me ficar 3 meses, eu fiquei lá 3 anos. Por amor à obra de Deus. Para mudar o quê? De estado. Então, para mudar de estado, irmãos, há uma renúncia. Há um processo de dor, de sofrimento. Mas vale a pena. Por quê? Porque você está vivendo aquilo que Deus tem para você. Isso não tem a ver, irmãos, com idade. Não tem a ver com idade. Às vezes a gente fica assim, Senhor, mas eu estou velho. Irmãos, eu conheci uma irmã, 94 anos, 40 anos, ela faz um trabalho dentro da cadeia. Há 46 anos, ela tem 94 anos. Você vai conversar com aquela mulher, você fala assim, meu Deus do céu, essa mulher parece que ela tem 18. Uma alegria, um prazer. Ela não deixou que a velhice, que o tempo parasse ela, moldasse o estado espiritual dela. Não, ela sempre colocou para ela que eu preciso mais. E diz o texto que a visão que Deus deu a Ezequiel era um vale de ossos secos, que não havia possibilidade nenhuma de haver mudança, humanamente não. Por isso que Deus leva ele em espírito. Porque se fosse algo humano, não teria como resolver. E Deus leva ele em espírito para ele ver o poder de Deus naquela situação. O nosso Deus é o Deus que muda uma situação em espírito. As pessoas estão se fragilizando porque eles não estão conseguindo caminhar com Deus. Caminhar com Deus exige vida espiritual, vida de oração, para você caminhar, entender a voz de Deus. Tem pessoas se questionando todo dia sobre a sua própria vida, sobre o seu destino, sobre o que está acontecendo na sua vida. Até você não entender que é necessário você buscar a Deus, servir a Deus. Entenda, você está na casa do Senhor para servir a Deus. Não existe ninguém que passa por aquelas portas ali, irmãos, que Deus não tem algo para fazer através da vida dele aqui dentro e lá fora. E a gente tem um negócio de falar assim, Deus chamou, foi o irmão fulano. Deus chamou você e eu. O que você precisa entender é que é necessário que você queira mudar de estado. Eu preciso sair desse vale. Interessante que Deus ele está no vale com Ezequiel. Ele não sai do vale. Ele está lá com ele. O tempo todo. O tempo todo que você está passando pelas suas adversidades, pelas suas lutas, Deus nunca te deixou sozinho. Está entendendo? Independente da luta que você está vivendo, da luta que você viveu, Deus nunca te deixou só. Ele nunca nos esqueceu. Ele nunca nos abandonou. Ezequiel estava ali vendo aquela situação, mas o Senhor estava com ele. Ele tinha uma garantia de que ele estava com o Senhor. E agora o próprio Deus fala que Ezequiel é possível que essa situação desses ossos seja mudada. Ezequiel faz igual você, igual eu. Quando Deus pergunta a gente alguma coisa, a gente sempre joga para ele, né? Ó Senhor, o Senhor que sabe. Eu não sei não. Eu vou orar aqui, mas quem sabe é o Senhor.
E Deus estava querendo que Ezequiel usasse a fé. Deus estava querendo que Ezequiel profetizasse. Por quê? Quando Deus fala com Ezequiel, assim, Ezequiel profetiza. Sabe o que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, eu estou te autorizando a liberar uma palavra que vai mudar essa situação. Deus está dizendo para mim e para você, o Senhor está autorizando você a mudar a situação que você está vivendo na sua vida, na sua casa, na sua família, para a glória do nome dEle. Você tem uma autorização de Deus. Isso é sério, irmãos. Quando o Senhor fala com Ezequiel, eu estou vendo o problema, eu estou vendo a situação, mas quem vai liberar uma palavra para que haja uma mudança, Ezequiel, é você. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Esquece. Quem tem que liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida, sobre o que você está vivendo, quem tem que liberar uma palavra para mudar o estado que você está vivendo, é você, porque Deus já te autorizou. A Bíblia nos garante isso. O Senhor fala com Ezequiel, Ezequiel, libera uma palavra, profetiza, a situação vai mudar. E você está esperando Deus falar, Deus já falou. Deus já te autorizou. Deus é o mais interessado em que você mude de estado. Saiamos da mesmice, saímos do nosso costume, da nossa bolha, começamos a movimentar, irmãos. O céu reage às nossas ações na terra. O texto mesmo diz que quando Ezequiel profetiza, o que acontece? Ai, Jesus. O que acontece, irmãos, quando Ezequiel começa a profetizar? Diz a Bíblia que houve o que? Um reboliço. Houve uma reação. A ação de Ezequiel provocou uma reação no céu. A minha ação, a minha atitude aqui na terra vai provocar uma reação dos céus em nosso favor. Quando você dobra o seu joelho e fala, Deus, eu estou disposto a viver isso que o Senhor tem comigo. Eu vou dobrar o meu joelho, vou falar com o Senhor, vou pagar um preço, vou renunciar o meu tempo, vou renunciar o pecado, vou renunciar aquilo que não agrada o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Os céus vai se mover em favor da sua vida e da sua casa para a glória do Senhor, crente. Eu não estou contando história aqui não, eu estou falando que é fato. Nunca que Deus vai ver você na sua casa, dobrar o seu joelho, se posicionar. Porque o maior problema nosso é nos posicionar. Quando a gente se posiciona, o céu se abre. Satanás entra em desespero. Por quê? Porque ela se posicionou, ela não quer mais viver essa vida. Ele também não quer mais viver essa vida, ele está disposto a viver coisas novas. Aí o inferno fica desesperado. Aí acontece aquele negócio que a gente sempre fala, né? Nossa, eu comecei a orar, apareceu um tanto de enfermidade lá em casa, gripe, não sei o quê, e aparece um monte de coisa, e a gente está achando que isso é natural. Última vez que eu conversei com o Rodrigo falou, Marcelo, está aparecendo um tanto de trem aqui em casa. Eu falei assim, meu irmão, porque você se posicionou, você começou a buscar o Senhor, você começou a buscar mais de Deus. Você começou a investir na sua vida com Deus. Quando você investe na sua vida com Deus, o inferno fica em desespero. Porque ele sabe que agora ele perdeu, ele não tem mais o controle. Eu sempre falo para as pessoas, aquilo que domina a sua mente, domina as suas ações. Se o Espírito Santo de Deus domina a sua mente, você vai fazer coisas que agradam ao Espírito Santo de Deus. Se o espírito do mal domina nossa mente, nós vamos fazer coisas que desagradam ao Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos saber e entender o que vai dominar a minha mente. Eu preciso buscar a Deus para que Ele me domine, para que eu possa fazer aquilo que é agradável a Ele. E este homem, ele entende o quê? Eu estou aqui nesse vale, Deus está comigo, eu preciso mais o quê? Se Deus está com você, se Deus está comigo, nós precisamos de mais o quê, irmãos? Tem como perder? Eu vou fazer o que Ele está mandando. Obediência. A mudança de estado, ela exige de nós obediência à voz de Deus. Aquela situação só ia se mudar se Ezequiel obedecesse à ordem de Deus. E o Senhor fala com ele, profetiza a esses ossos, profetiza a esses nervos, profetiza a essa carne. Mas Senhor, está tudo morto. Profetiza, Ezequiel. Não questione Deus. Talvez a situação que você está olhando hoje, você fala assim, Senhor, não tem como isso mudar. E o Senhor está falando com você assim, tem.
eu já te autorizei. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus. Abra os seus lábios. Você não pode caminhar com Cristo e não ter autoridade para liberar uma palavra que cura. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos, irmãos. Nós não podemos viver aquilo que nós não pregamos. Se nós pregamos que o nosso Deus salva, se nós pregamos que Ele cura, que Ele transforma, que Ele liberta, nós temos a obrigação de viver isso na nossa vida e na vida de quem anda conosco. As pessoas aí fora, quando tiver alguém doente na casa deles, tem que procurar você e eu. Caiu um endemoniado lá, tem que buscar nós, crente. Aconteceu uma perturbação lá no seu trabalho, eles vão falar assim, cadê o irmão João? Vai buscar ele. Por quê? Porque ele é crente. Ele é da Metodista Central, é mesmo, ele é homem de Deus. Traz ele lá, porque ele vai orar que essa bagunça acaba. Esse, irmão, somos nós. Já parou para pensar nisso? Que quando houver uma situação de adversidade, eles vão chamar você que é crente. Ó, você é crente, não é? Sou. Então vem cá que tem que orar para um negócio ali. Está acontecendo um negócio, está precisando de um crente ali. E aí como é que a gente vai fazer? Estão entendendo que isso é sério? Vai chegar uma hora que Deus vai te pegar. Estou falando sério, irmãos. Vai chegar uma hora que Deus vai te pegar. Você vai estar num ambiente que só vai estar você de cristão lá. E sabe o que vai acontecer? Você não falou para ninguém que você é crente. Mas todo mundo vai olhar e falar assim, você é diferente. Aí você fala, não, você é diferente, você é crente, né? Você sou, então é você que vai orar lá. Lembra quando cataram Jesus ali, foram procurar, aí as pessoas andavam na rua e falavam assim, olha, você é um deles. Você veste como ele. Você anda como ele, você fala como ele. Por quê? Nós somos conhecidos, sabe por quê? Porque nós carregamos uma palavra sobre nós. Por mais que a gente tente se esconder, não tem jeito. As pessoas vão olhar para você, você não precisa falar que você é crente. As pessoas vão olhar para você e falar assim, você é dele. Eu me recordo que esse ano ainda eu estava em Vitória, na casa de um pessoal amigo, e eu saí, irmãos, de bermuda, Rodrigo, coloquei uma bermuda, e uma camisa gola polo e um tênis, irmãos. Saí, eu falei assim, desse jeito aqui, ninguém vai saber que eu sou de Jesus, que eu vou ficar tranquilo, não vou ter que orar para ninguém. E saí, irmãos, fomos para um restaurante almoçar, cheguei lá, estou na mesa com o pessoal, assim, a gente está comendo, e de repente eu falei, gente, espera que eu vou ali no banheiro. Levantei, parei, fui no banheiro, aí quando estou lavando minha mão do lado de fora, assim, parou um senhor perto de mim, ele tinha uns 75 anos, parou do meu lado e falou assim, tu é crente, né? Eu falei assim, sou. Eu falei assim, sou. Ele falou assim, eu conheço de longe um crente. É o nosso estado. Nós mudamos de estado. Antigamente, nós éramos vergonha. Hoje, nós somos honra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer mudar o nosso estado. Deus quer que as pessoas olhem para você diferente. Quando você passar, eles vão falar assim, olha, lá está indo um membro da igreja metodista. Não, lá está indo um homem de Deus. Lá está indo uma mulher de Deus. Deus quer mudar o nosso estado. Mas nós precisamos entender que existe uma vida de obediência a Deus. Esse homem, ele entende, ele obedece a Deus, ele começa a profetizar. Depois que ele profetiza, os ossos se unem à carne, a carne se une aos nervos. Só que não tinha vida. Estava tudo bonito ali para dar certo, mas faltava o quê? Vida. Faltava a presença de Deus. Sem a presença de Deus não aconteceria nada ali. E o Senhor fala com ele, profetiza vida. Profetiza, abre a tua boca. E Ezequiel vai abrir a boca dele, irmãos, debaixo de autoridade, porque Deus o autorizou a gerar vida através da palavra. Não teve cirurgia, não teve xaramaná, não tem nada disso. Palavra. O que você carrega é que vai salvar. A palavra que foi liberada sobre você, palavra profética de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, é isso que salva. A minha Bíblia diz que Ezequiel disse assim, ó, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E houve vida.
E o Espírito do Senhor se manifestou e trouxe vida.